Em João 5 fala a esse respeito, no versículo 1 em diante, que Jesus tem uma história aqui nesse ambiente. Jesus passou, Jesus pisou aqui nesse lugar. E a gente já ouviu um pouco da narrativa ali embaixo do Yoel, falando sobre o porquê desse lugar onde entrava com as ovelhas, os animais, lavava os animais. E nesse tanque, que não era o tanque que eles faziam sua purificação, mas o tanque de lavar os animais, era onde os doentes esperavam que alguma coisa pudesse acontecer. Lugar certo, será? Lugar errado, não importa. A grande questão é que a gente viu que a porta das ovelhas, chamada Porta do Leão hoje, era necessária. Não tinha como um viajante chegar aqui, como trazer uma ovelha de tão longe, repetindo um pouco o que vocês já ouviram, vinha aqui e comprava. Só que aqui tinha um valor, lá dentro tinha um outro valor. Quanto mais próximo do templo, mais caro ficava. E havia um mercado montado aqui para poder aproveitar exatamente essa situação do viajante que pagava qualquer preço. Você imagina se chegar aqui, você viajou tanto e você tem uma ovelha que custa 4 vezes mais o valor que onde você mora. Você vai e paga. Por quê? Porque você precisa do animal para você entrar no templo para poder fazer o sacrifício. Não faz sentido depois de dias de viagem. Então o mercado aqui era muito pesado, a religião era muito pesada. Havia um interesse à volta o tempo todo, as festas se tornavam um chamariz para muitos que vinham para a festa para realmente servir a Deus, e uma maioria, uma grande quantidade de pessoas que estavam aqui para ganhar o seu dinheiro. Então, Jesus passou por aqui, não foi uma vez só. Eu quero ler o texto, fica melhor da gente entender com mais clareza. João 5:1 diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Então Jesus vem lá, Nazaré, Jesus está talvez nesse período aqui, ele já está no seu ministério, está na Galileia. Ora, existe ali junto à Porta das Ovelhas, onde você entrou, chamada hoje Porta do Leão. Então o lugar é muito objetivo e bom de estar aqui, porque não é uma questão arqueológica, se sabe, tem certeza ou não, é aqui mesmo. Um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda significa Casa de Misericórdia. E o qual tinha 5 pavilhões, vocês viram ali que eram piscinas, né, que haviam aqui. Nestes havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Aí o texto, né, peraí, pulou um pouquinho aqui, o texto, o texto entre colchetes, isso significa o quê? Que é um comentário, né, porque não existe a originalidade completa. Aí tem essa parte, esperando que se movesse a água. Então havia uma lenda grega, havia uma lenda, uma expectativa aqui. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha colchete. Então esse texto, ele não é original. Ele está dizendo sobre a cultura, a expectativa de que um anjo descia aqui, tocava as águas, e isso tornou-se uma expectativa cultural, uma situação que muita gente dizia, foi passando de boca para boca, e as pessoas viam esse lugar. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, presta atenção nessa frase, Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Por causa de quê? Da soberania dele? Aí entra a questão. Perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Olhe bem, imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Aí foram lá, como foi dito, dizer aos religiosos, porque ele foi curado no sábado. Esse texto aqui, ele traz para nós um verdadeiro entendimento da sensibilidade que Jesus tinha em ambientes religiosos. Porque, gente, era festa dos judeus. Não disse que é tabernáculo, não disse que é Páscoa, não disse que é Pentecostes, mas era festa dos judeus. A multidão era grande. Não contradizendo, aqui era realmente poucos habitantes na época. Jerusalém inteira, espalhado por aqui tudo, devia ter 200 mil habitantes, mas era uma cidade muito grande.
Quando chegava a festa, isso dobrava, triplificava, isso aqui ficava lotado de pessoas para tudo que era canto em Jerusalém. Então a questão é que as pessoas passavam por aqui e os enfermos estavam aqui, todo mundo já sabia. Então o ambiente é o quê? Festa para uns, dor para outros. Essa é a realidade desse lugar aqui. Pessoas que estão vindo felizes, com expectativa, com suas famílias, puxando o seu animal, cumprindo uma tradição, a ponto também não só veio para a festa, mas estão indo para uma capital. Se você está indo com a tua família para fazer um projeto desse, mas você está indo com a família toda, você não fica só, faz sacrifício e volta. Você vai fazer um tempo ali, você vai ensinar teus filhos. Então havia festa, só que havia dor nesse lugar. E Jesus parou para esse homem. Quem para mais num momento como esse? Ninguém. Porque quando você tem uma perspectiva religiosa, você só olha o que você vai fazer e não o trajeto. E a grande questão estava no trajeto e não o sacrifício feito lá dentro. E Jesus olha para esse. E a questão é que você pode ter pena desse homem, 38 anos paralítico, que está aqui olhando para quem passa para a festa. Mas também você pode ter pena daquele que está passando para a festa, mas que nunca consegue olhar a dor das pessoas ao seu lado. Então, às vezes, a nossa perspectiva, a nossa narrativa tem que ser olhada com um pouco de cuidado. Porque quem é o coitado? O paralítico que está ali olhando todo mundo festejando e consegue ver o povo passando para a festa, ou os que festejam, que estão à sua volta, gente dentro da sua própria casa, gente dentro da sua própria família, que está com grandes dores profundas e você nunca consegue enxergar a dor deles. Então aqui é um lugar de reflexão. Não um lugar que você tenha que sair daqui, ou, meu Deus, eu tenho que cuidar de todo mundo à minha volta. Mas é um lugar para você aumentar a sua sensibilidade. Porque enquanto você está festejando, tem gente doente, tem gente com dores. Isso não rouba de mim minha alegria, isso não rouba de mim, da minha família, o fato da gente celebrar a vida. Mas isso me faz pensar que enquanto eu estou fluindo, rompendo, existem pessoas que precisam de mim. E isso é um paradigma que você vai viver na tua vida, é um contraste que você vai viver na tua vida inteira. Você só não vive se você for alguém cauterizado. Você só não vive se você decidir olhar só para o teu umbigo e dizer, vamos seguir a vida. Jesus parou. Jesus fez o quê? Parou, gente. Ele parou. Agora, o texto ele fala algumas questões que são interessantes. Sabendo que estava ali há muito tempo, aí vem a teologia. Mas Jesus ele é Senhor, Jesus ele é Deus. Ele sabe que ele está ali há muito tempo porque ele é Deus. Não, a Bíblia não trabalha com Jesus nesse sentido. Jesus é humano. Ele sabia por quê? Porque no bar mitzvah dele ele passou aqui com o pai e a mãe dele. Apóstolo, como você sabe? Eu tenho certeza. Porque não tem outra porta, a porta é necessária. Ele morava longe. E José Maria passou aqui, comprou um animal e entrou. Jesus passou com 12 anos. Com 13 anos. 3 vezes ao ano ele passava aqui. Ele viu o paralítico. Ele viu o paralítico. E não só ele viu muitos. Mas a Bíblia fala que esse aqui, ele sabia que estava assim há muito tempo. Por que ele sabia? Porque ele é Deus. Não, falta dizer para você, porque ele viu. É como se você fosse um mesmo lugar desde a sua infância, e você fosse na tua juventude, e você agora com 30 anos de idade, você está passando falando, meu Deus, está aqui o paralítico, envelhecendo no lugar e a sua vida continuando. Por que Jesus não curou ele antes? Porque não era o tempo, não era a hora. Eu imagino Jesus olhando aquele homem dizendo, pai, é hoje? Não, ainda não. Eu vou voltar, eu vou voltar. Mas chegou um dia que Jesus viu e parou. E ele teve um comando de Deus, é hoje. Isso não é alegoria. Isso é um contexto que eu estou dizendo para você. A porta era necessária. Aqui era o ingresso das festas. Aqui era o ambiente que todo mundo passava. E não tem como passar e não ver. Apóstolo, tem gente que não vê. Sim, eu disse. Tem gente que não vê a dor alheia. Tem gente que está vivendo a vida e a vida simplesmente está locada, né? Está totalmente voltada à sua realidade. Como disse, gente, nós não vamos resolver o problema do mundo. Eu sei disso. A gente não tem como, não tem parar em todos os sinais de trânsito e entregar todo o dinheiro que você tem. Eu não estou entrando nessa perspectiva, porque existe todo um contexto da ajuda, né? Às vezes a ajuda até atrapalha. Mas o que eu quero te dizer é que tem muita gente celebrando, mas tem gente com dor também. E que a gente precisa viver esse contraste sem dor na consciência, mas também sensível ao que Cristo quer nos ensinar. Essa porta aqui é a porta do contraste, gente. Porque a porta é da ovelha e a casa é da misericórdia. Só que a porta da ovelha, você vê que aqui era o único lugar que não tinha ninguém pastoreando ninguém. Que porta é essa da ovelha?
O contraste com a casa de misericórdia. A última coisa que se via aqui é misericórdia. Existe um contraste. Existe uma coisa antagônica. Existe uma profecia errada aí. É interessante porque havia os currais das ovelhas, porque as pessoas compravam mesmo lá fora. Então o nome é esse. Só que se você olhar aqui dentro e você tentar ver, na época, dezenas de doentes em volta desse lugar, o mau cheiro, cheiro de xixi, cheiro de... as pessoas sem poder ter higiene, nada. O que você vê? Misericórdia? Nenhuma. Apacentamento? Nenhum. Até que Jesus chegou. Quando Jesus chegou, um pastor chegou aqui. Quando Jesus chegou, a porta virou de ovelha mesmo. E a casa se tornou a casa da misericórdia. Porque todo o contraste da tua vida, querido, muda quando Jesus chega. Tudo aquilo que está sendo dito algo e a tua realidade é outra, porque a porta é ovelha, não tem pastor. O tanque é da misericórdia, casa da misericórdia, não tem misericórdia. Mas Jesus chegou, a misericórdia chegou. Jesus chegou, o pastor chegou. Porque existem coisas na nossa vida que o nome que nós usamos não condiz com a realidade que a gente está vivendo. Existem palavras que nós liberamos, é como a Porta Formosa, com aquele outro paralítico que estava lá, não tem nada de formoso, um monte de gente doente, Porta Formosa. Que porta é essa? Então existem contrastes na nossa vida e vão continuar tendo. Começa pelo meu nome, pelo teu nome. Nós recebemos nomes poderosos. Meu nome é Ioel. Deus é Deus. Existem momentos na minha vida que eu falo, Deus é Deus, mas aquilo que é um contraste vai se tornar realidade quando Jesus entra na tua realidade. Aquilo que é antagônico, aquilo que é completamente fora da realidade, quando pessoas, inclusive, liberam palavras para você, até na brincadeira, e dizem, não, você é um príncipe, você fala, uau, tome posse. Só que você olha para o lado e você fala, que príncipe é esse? Que príncipe é esse que eu estou sendo? Que realidade que eu estou vivendo? Então não negue as profecias a teu respeito, até brincando, porque elas podem ser antagônicas hoje, mas quando Jesus passa pelo teu caminho, querido, realidades mudam. Quem está recebendo, querido, em nome de Jesus? Aqui era a casa da misericórdia, assim por nome, mas ela se tornou quando Jesus passou aqui. Todo o ambiente que Jesus passa é inaugurado na sua profecia. Toda palavra liberada, querido, nós temos nomes, a nossa igreja chama Projeto Vida. É um nome forte, é muito forte. Mas o que entra de gente ali morta, o que entra de gente destruída, o que a gente viveu desde o início, dizendo nós somos o Projeto Vida, e tem que falar com muita forte, muita clareza. Mas existem momentos que a gente não estava vivendo o que o nome dizia, até que Jesus entra, até que Jesus se move. Famílias entram mortas, se tornam restauradas. Então não ligue, fale o nome que você quer chegar. Libere a palavra que você quer chegar e não aquela que você está vivendo. Aqui Betesda é isso, é casa de misericórdia e pronto. Mas cadê a misericórdia? Vai chegar. E um belo dia Jesus está passando por aqui. Jesus ele entra na realidade daquele homem porque ele tem que descer. Ele tem que olhar na perspectiva do homem. Ele tem que parar, querido, no ambiente que ninguém para. Enquanto Jesus está conversando com ele, milhares, dezenas estão passando com os seus animais. Dezenas estão passando. Alguém deve ter olhado e falado, tem alguém ajudando ali, tem alguém ajudando. Ninguém está entendendo o que está acontecendo. Mas o fato é que Jesus desce na realidade dele. A conversa com Jesus, querido, não é de alguém alto, em cima, dizendo para alguém que está lá embaixo, dizendo, sobe para cá onde eu estou. A conversa de Jesus é alguém que desceu onde Jesus estava, para enxergar na perspectiva dele e para dizer, você pode subir comigo e ver o que eu estou vendo. Acredite, a perspectiva do texto está ligada a alguém que está descendo, alguém que senta com ele, alguém que está dizendo, olha, eu quero ver de forma que você vê, porque aquele homem via a vida do jeito que ninguém via. Não tem jeito, você está andando ereto, você vê a vida diferente de alguém que está deitado no chão. Quem está deitado no chão sempre conversa com alguém que está aqui acima de você. Mas Jesus não se pôs como alguém alto, se pôs como alguém lá embaixo. Ele primeiro viu o que ele está vendo para dizer, você pode ver o que eu estou vendo. E ele faz aquela pergunta que aí a gente pode saber que é o texto dele. Você quer ser curado? Poxa vida, que pergunta é essa? Jesus sempre provocou o diálogo, sempre provocou a narrativa, porque ele vai continuar fazendo isso. Porque é óbvio que eu quero ser curado, mas você tem que dizer. É óbvio que eu vim aqui em Israel, quero alguma coisa mude na minha vida, mas você tem que dizer. Você tem que ser claro, não adianta só ficar, uma hora algo vai acontecer no meu casamento, uma hora Deus... Você tem que dizer, você tem que se expor. E a gente está desde o primeiro dia, desde a fonte de Gideão, cada lugar uma história, cada lugar uma libertação. Cada lugar Deus está adiantando o teu futuro, movendo sobre a tua vida. E aqui é um lugar
que você precisa buscar a Deus dizendo, Senhor, primeiro, me faça olhar quem está doente, quem está com dor, mesmo quando eu estou na minha festa. Me faça olhar na perspectiva deles. Agora Jesus aqui faz a pergunta e ele vai dizer o que os irmãos já sabem. Ele olha para baixo, ele olha lá embaixo, ele tenta olhar, tenta enxergar. Jesus, você não está vendo? Quando as águas se movem e ninguém me leva. A perspectiva que ele está levando ali no texto não é só ninguém me leva para cá, é alguém que me trouxe aqui. Porque, gente, ninguém está tão na miséria que alguém não te levou onde você está. Por um momento que ele está dizendo ninguém tem ninguém para me levar até lá, ele está desconsiderando que alguém me trouxe até aqui. Porque ele não chegou até ali sozinho. Está ruim, está paralítico, mas alguém carregou ele. Nunca desconsidere, eu insisto com isso. Inclusive quando eu recebo pessoas que vieram de outros ministérios, vieram de outras igrejas, vieram de outras realidades. Eu já vi gente falar para mim, eu estava no Egito e cheguei aqui. Não diga isso. Não diga isso. Porque eu fui criado dentro de uma igreja evangélica que tem uma visão fechada, fechada. Mulher usa véu, não tem pastor, é só um ancião, não tem uma pessoa remunerada, a letra mata, ao pé da letra eles dizem, não vai estudar teologia porque vai morrer. Eu fui criado ali, mas eu conheço Bíblia porque eu fui criado ali. Eu tenho base porque eu fui criado ali. Então quando eu vou lá, porque alguém morreu da minha família, dos meus primos, eu chego lá com muito gratidão. Porque foi o lugar da classe Cordeirinhos, da classe Samuel, da classe e tal, e foi até eu chegar, e num dia eu fui para a escola teológica, minha vida mudou. Mas alguém me trouxe até aqui, gente. Pode não ter alguém, eles não podiam me levar daqui para lá, mas eles me trouxeram até onde eu estava. Então nunca desconsidere o teu passado. E não só uma igreja, mas pessoas que te ajudaram. Porque pode ser que elas não estão na tua vida hoje, mas elas fizeram você chegar até uma certa parte. Posso ouvir um amém, gente? Porque às vezes a gente perde essa perspectiva e corta o passado e diz, não, eu estou livre. Espera aí, seja honesto. Porque houveram momentos que pessoas, mesmo na ignorância, porque às vezes não fizeram melhor, porque não sabiam o que você sabe. E aí trouxeram você até aqui, olha, fica aqui pedindo esmola. Aí você fala, mas meu Deus, eles me trouxeram para pedir esmola. É a revelação que eles tinham. É o máximo que eles conseguiram chegar. Só que, olhe para mim, ele está dizendo o quê? Não tem ninguém que me leve até lá. Aí ele está dizendo certo. Porque quem me trouxe até aqui não tem capacidade de me levar para a próxima fase. Então, entenda uma coisa, quando você chegou aqui, tua vida muda, amplia. Às vezes você ouviu uma coisa aqui e falar, uau, agora eu vou sentar com os teólogos, vou explicar para eles as coisas. Alguém te trouxe até lá. A grande questão é que se você considerar isso, vai mudar toda a perspectiva de futuro. Porque sempre vai haver um próximo nível que talvez quem te levou até ali não te leve para o próximo. Mas isso não tira a graça de quem moveu a tua vida até aquele ambiente. Seja na tua profissão, seja o professor que você teve, seja um tio que um dia pagou uma conta sua. São tantas pessoas à nossa volta que às vezes eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas vamos para a próxima fase. Jesus então pergunta, você quer ser curado? Ele conta essa história. É a narrativa dele. Gente, mude a narrativa, gente. Porque a tua narrativa ela pode oprimir a tua vida. A tua narrativa ela pode roubar o teu milagre. Toda vez que você tem uma proposta nova, você conta a mesma história. Eu sei que eu já disse isso lá no púlpito, mas uma coisa é dizer lá, meu irmão. Outra coisa é você me ouvir falar isso aqui, no tanque de Betesda. E eu repito, toda vez que você quer contar a tua história, alguém vai contar dele também. É aquela frase linda que eu digo, conta a tua que eu conto a minha. Porque a gente tem uma sensação que só eu sofri. Todo mundo passa uma sensação dessa. Eu não sei se alguém aqui nasceu na família real de Londres lá, mas fora isso, meu irmão, independente da condição financeira que a tua família teve, você passou níveis de dificuldades na tua vida. Então conta a tua história que eu conto a minha. Então não é a tua história que vai respaldar o teu resultado. As pessoas precisam sentir pena de você para que você alcance o coração delas. Elas têm que olhar que você veio de lá e você conseguiu romper e você superou. Porque toda vez que eu conto e digo assim, mas Jesus, não tem ninguém que me leve. Jesus, eu estou aqui nessa igreja e ninguém me visitou. Jesus, eu estou aqui nessa caravana até hoje, ninguém viu até agora que eu não estou almoçando porque eu não tenho dinheiro. Irmão, se ninguém viu, não viu. Existiram momentos na minha vida que eu tive essa sensação também. Peraí, ninguém está me vendo. Ninguém está vendo que eu estou sofrendo. Só que enquanto eu estava sofrendo, outros também estavam. E lutando para poder superar e romper. Só que quando eu rompi, alguns continuam no tanque dizendo a mesma narrativa.
Eu conheço líderes que estavam lá embaixo, caminhando comigo, e que estão na beira do tanque dizendo, não tem dinheiro para pagar aluguel da igreja, não tem dinheiro para pagar conta de luz, não tem... E eu entendo a dor deles, chamo para conversar, e vamos conversar, mas eu digo, irmão, você tem que sair disso. E só tem um jeito, mudar a sua narrativa. Tirar da perspectiva das pessoas de querer esperar que alguém lhe ajude. As pessoas não precisam te ajudar, não tem obrigação nenhuma. A gente tem uma perspectiva, gente, que o parente ficou rico, tem que ajudar todo mundo. Isso é a pior coisa da ignorância que existe. Ninguém tem obrigação nenhuma. As pessoas foram e chegaram onde chegaram. Se por um acaso a pessoa estender a mão para você, glória a Deus, aleluia. Só que Deus vai te contar a tua história. E no Brasil a gente vive muito essa perspectiva. Não, nosso primo é fulano de tal. Um dia ele vai passar aqui. Meu Deus do céu, você vai ter a tua história, você vai vencer, você vai romper. E aí entra essa perspectiva da Casa da Misericórdia. Você tem duas histórias para contar. Eu sou da Casa da Misericórdia, ou eu vou ser aquele que Paulo diz, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele usa um termo ali como se você fosse casa de poder. Ele está dizendo que toda vez que você passa por uma luta, você cresce. Na Casa da Misericórdia, qualquer trauma você desce. Quando você está na casa de poder, qualquer trauma você cresce. Tudo aquilo que é para paralisar você se torna você mais amplo, mais poderoso, mais convicto, mais abençoado ainda. E ele diz, então, ninguém pode... Jesus está perguntando o que quer ser curado. E até que ele teve a chance de dizer quero. E Jesus disse, toma o teu leito e anda. E a Bíblia fala que ele se viu curado. Qual que é a frase? Gente, ele não estava curado, ele se viu curado. Jesus falou, toma o teu leito. Ele se viu curado, mas ele está no chão ainda. Porque, gente, entenda uma coisa. Antes de você estar fisicamente, você tem que estar aqui na mente. Ele se viu curado. Aí, ele pegou o leito e se levantou. Ele não levantou imediatamente. Ele precisou primeiro ter uma visão, uma cena, uma tela mental, alguma coisa. Não tem jeito. Você precisa, no campo da fé, querido, se ver. Se ver. Qual é o teu milagre que você está buscando? Se veja dentro dele. Isso é fé. Isso é fé, não é força da mente, não. É fé. É você se olhar dentro do teu casamento como você quer. É você se olhar dentro da sua vida financeira como você almeja. É você olhar na tua igreja, tem muitos pastores aqui, com multiplicações, o povo chegando, as pessoas vindo. Veja na cena, apóstolo, eu forço minha mente, eu não consigo. Então continua ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Você está num ambiente que vai promover fé. Então veja-se na cena e você vai ver o milagre de Deus acontecendo plenamente na tua vida. Aqui então, querido, é o lugar do milagre de Deus. É o lugar onde Jesus para, indo para uma festa, sabendo que ele já estava assim. Porque Jesus o viu por muitas vezes, mas não era a hora, não era o momento. Até que chegou um dia que ele parou e ele disse, é hoje. Então nunca perca a esperança de que a tua causa Deus não está vendo. Ele está vendo, sabendo que você está assim. Mas vai chegar a hora que ele vai parar e dizer, chegou o teu dia. Esse homem viveu 38 anos assim. Jesus o viu pelo menos assim uns 20 anos, desde seu bar mitzvah. Pelo menos 18 anos, que ele tinha 12, com 30, agora Jesus aqui. Então, por um período, Jesus olhou a realidade, mas não era ainda intervenção. Da mesma maneira, há o momento de Deus, e aqui em Betesda é esse momento de Deus. Tudo que é contradição na tua vida pode se tornar uma verdade, desde que Jesus entre na tua história. Pessoas te veem rico e você diz, meu Deus, não sei o que eu faço. Estou passando necessidade. Pessoas te veem, tudo que é uma contradição vai se tornar uma realidade. É quando Jesus entra na tua história. Paralítico é aquele que está totalmente inativo na sua vida em todos os ambientes. O paralítico físico você já conhece, mas tem muita gente paralítica dentro de nossas igrejas, que elas estão completamente estagnadas, com dons extraordinários, mas que não usa nada, com a capacidade absurda, que só usa para criticar ao invés de usar para criar. Então, antes de criticar, crie. Crie, porque você vai ver que cada tempo que Deus te usar, você vai sair dessa paralisia espiritual, essa paralisia ministerial, essa paralisia financeira, e Deus vai te levantar aqui em nome de Jesus. Lembra da palavra de ontem, quem está deitado vai ficar de pé, quem está de pé vai começar a andar, quem está andando vai começar a correr, quem está correndo vai voar. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor.
o céu é o mesmo. Que seja por testemunho, o céu e a terra é a mesma. Seja por testemunho, ó Deus, que o Senhor passou aqui. E o Senhor interferiu na vida de um homem que há 38 anos já não tinha esperança. Ele estava aqui porque não tinha outro lugar. A esperança dele estava nas águas da lenda que se contava. Mas o Senhor estava do lado dele com uma fonte de água viva dizendo, vem e bebe. Ó Deus, muitos de nós podemos talvez exatamente como aquele homem estar esperando no lugar errado. Estamos focados para o lado errado. Estamos gerando expectativa e esperança para o lado errado. Mas Deus, em nome de Jesus, nós declaramos o Senhor. Cremos no Senhor que passa pela nossa vida hoje. Cremos no Teu milagre, Senhor, que move sobre a nossa vida hoje. Nós queremos Te adorar neste lugar, Senhor. Um ambiente profético, Senhor, onde as águas se movem. Onde um poder está aqui ainda para curar, para nos libertar. Seja enfermidade física, eu repreendo em nome de Jesus. Seja enfermidade espiritual, eu repreendo esse demônio em nome de Jesus. Seja aqueles que emocionalmente, Senhor, estão presos na sua fé, na sua vida. Ah, Deus, desata esses ministérios agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Teve uma vez que eu estava aqui, e a gente nem ia ter ministração, eu passei. Não tinha muita gente. E de repente começou a ecoar uma canção, lá de baixo, da última parte. Eram americanos que estavam fazendo um quase coral, né? Eles têm vozes assim. E eu parei, fiquei olhando ali por alguns minutos, eles adoravam, lá no último pavilhão, lá de baixo. Era a capela, eles estavam cantando sem instrumento e adorando, adorando. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, não tem mais água, né, meu filho? Está tudo seco. Não tem mais nenhum sinal de água aqui dentro. Mas essa adoração move as minhas águas. E eu preguei sobre isso. Foi um ano que eu vim aqui. E eu fiquei ali, eu arrepiava o corpo e dizia, Senhor, eles estão cantando lá embaixo. Eles adoravam, adoravam, adoravam. E o Espírito Santo falou comigo, as águas estão movendo. Essas são as minhas águas. Sabe quando vem um rema? Rema é isso. A palavra específica, momento específico. Não é uma teologia. Mas o Espírito Santo falou comigo, meu filho, as pessoas não estão entendendo. As minhas águas continuam. Porque a minha adoração ao Senhor, move as águas. Ah, na hora que o Ian tocou aqui, me veio essa lembrança. Agora, eu quero falar isso para você. Vamos ter um tempinho de adoração. Porque a gente está no Betesda. As águas não estão mais ali. Mas não precisa delas. Porque as águas, elas são simbolizadas pela adoração, pela presença. E o Senhor falava comigo assim, quando a minha igreja me adora, as águas se movem. Não tem que vir anjo do céu para tocar água, porque Ele mesmo toca a nossa vida. Ele mesmo move. Quem crê nisso, gente?